Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e neste vídeo a gente vai aprender a como trabalhar com requisições Ajax utilizando o JavaScript. O meu nome é Kevin Jesus, eu sou CEO e instrutor na Troianos Academy e é uma honra estar lecionando para você. Vamos lá. É muito comum você acessar uma aplicação ou uma página web onde você tem, por exemplo, um formulário de contato e você aciona, faça algum tipo de interação enviando os dados, automaticamente ele vai no servidor por debaixo dos panos e te devolve uma mensagem de sucesso ou de erro sem que a página necessariamente seja atualizada tudo de novo. Isso acontece graças a uma tecnologia nativa do JavaScript chamada Ajax, que é a sigla traduzida para Assíncrono JavaScript XML. Isso aqui surgiu logo um pouco depois, quando a linguagem foi criada, e nos dias de hoje ainda é lacração e fechamento. O papel dela é muito importante e basicamente ela funciona assim. Ela transaciona dados entre o front-end e o back-end sem a necessidade de atualizar a página, seja para enviar ou receber informações. Isso acontece graças a um processamento nativo do JavaScript chamado assíncrono. Por exemplo, imagine que você tenha três funções empilhadas em números, por exemplo, função número 1, função número 2 e função número 3. É de lógica pensar que vai executar as funções em ordem que estão colocadas, mas não é bem assim. Imagine que a função número 2, por sua vez, tem um processamento menor, ela facilmente vai ser executada primeiro que a função número 1 ou número 2. Isso é o processamento assíncrono do JavaScript. E é graças a isso que o Ajax tem a possibilidade de você enviar informações por debaixo do pano ou receber sem a necessidade de atualizar a página. Eu nem preciso citar aqui os benefícios disso, como performance e principalmente usabilidade do sistema. E na aula de hoje a gente vai fazer dois exemplos muito práticos. Por exemplo, o primeiro, onde eu tenho que enviar uma informação name e job para um servidor, e o segundo, onde eu tenho que carregar uma lista de usuários. Tudo isso vai ser feito através de uma API fake, tá? Esse site aqui. Se você é um desenvolvedor front-end e não tem conhecimentos de back-end, lembre-se de consultar esse site aqui, onde você tem uma REST API fake e você consegue fazer os exercícios tranquilamente. Aqui a gente tem vários dados, vários verbos, por exemplo, como get, post, put, delete. E você consegue operacionar e fazer exemplos sem a necessariamente ter um back-end já pré-programado. Vamos lá. Se você vai trabalhar com JavaScript, né, já pegando um gancho num âmbito um pouco mais avançado, por exemplo, Ajax, é de extrema importância que neste vídeo você tenha conhecimentos fluentes de HTML e CSS e pelo menos noções básicas de JavaScript, para que você prossiga sem travamento. Ok? Vamos começar. O primeiro passo, então, é mapear o que a gente vai fazer com essa página. Visto que eu já tenho a minha estrutura, meu estilo montado, agora eu preciso trabalhar interações. A interação que está mapeada aqui é o seguinte. Eu preciso preencher o formulário e quando clicar no botão cadastrar, ele tem que enviar essas informações para o servidor. Para isso, o primeiro passo que a gente tem que dar é mapear os elementos no JavaScript para que a gente consiga ter acesso fácil. Para isso, vou criar três variáveis aqui e corresponder a cada elemento. Então, vou criar a primeira variável aqui chamada name, que vai resgatar o formulário, né? No caso aqui, o meu input name. Então, vou acessar via document.getCharSelector. Vou acessar o seletor aqui. Já deixei tudo isso aqui mapeado para vocês. Você vai acessar por IT, né? Você pode também acessar pelo get.elementById, mas aqui eu vou acessar pelo charSelector, até pela verbosidade da aula não ficar tão grande, ficar toda hora falando get, então não dá muito certo. Vou fazer a mesma coisa com o job, então document.charSelector, vou acessar o item job aqui, e por fim eu preciso acessar o meu formulário. Então, document.charSelector, vou acessar o meu form aqui. Mas Kevin, como que você sabe que são esses nomes? É simples, basta você ler o seu HTML e você vai identificar os pontos que eu estou falando. O form tem o ID form, o input name tem o ID name e o input job tem o ID job. Por fim, tem um botão aqui, mas eu não vou mapear ele porque eu vou acionar via formulário. Bom, tendo esses três itens, o primeiro passo agora, e creio que um passo rotineiro, é sempre testar. Vou dar um console log nos três itens, name, job e form. E aqui ele me corresponde com tudo certinho, então é exatamente isso que eu preciso. Agora, o primeiro passo é mapear o evento de formulário. Essa parte de não atualizar a página, isso não é exatamente o Ajax, isso é puro JavaScript. Então, a gente tem que prevenir a ação default do formulário, que toda vez que ele é acionado, ele chama a página de novo, ou seja, ele atualiza a página.
Então, eu vou acessar o meu elemento form, registrar um evento usando a função add event listener. Então, add event listener. Ótimo. Ele recebe dois parâmetros. O parâmetro número 1 é o nome do evento, por exemplo, submit. E aqui eu vou passar uma função onde eu vou executar uma operação. Essa função ela recebe um escopo local de variável chamado event, onde eu vou acessar o evento específico desse formulário. A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é prevenir a ação default desse formulário. Se você vir aqui e clicar em cadastrar, a página é atualizada de novo. Não sei se você percebeu, ela dá um pisca aqui, ó. Vou fazer, ó, viu? Então a gente tem que acessar aqui, acessar o event aqui e executar a função chamada prevent default. Acessei o prevent default, o formulário não vai ser mais atualizado de novo, ó. Já estou clicando, a página não atualiza. O segundo passo agora é eu pegar as informações que vão estar digitadas nesses campos. Então, eu vou criar uma segunda variável aqui dentro do meu escopo chamada dados. Ela vai ser um objeto e esse objeto vai ter dois parâmetros. O parâmetro número 1 é o name, onde eu vou acessar o meu elemento name.value, acessando o valor, e faço a mesma coisa para o job. Job.value. Muito bem. Vamos testar isso aqui. Console log, dados. Vou clicar em enviar de novo. Deixa eu limpar aqui. Olha lá. Está vazio. Se eu preencher com alguma informação, ele chega às informações. Muito bem. Bom, já estou acionando meu formulário e já tem acesso aos dados que vão ser digitados. E agora? Como é que eu faço para enviar isso aqui lá para o servidor? Agora que vem a novidade. Não muito tempo atrás, todo mundo tinha medo do JavaScript para fazer requisições, porque ele utilizava um objeto chamado XML HTTP Request, que, graças a qualquer divindade aí, excluiu isso, entre aspas, tá? Funciona ainda hoje. Se você quiser fazer, você funciona. Mas reduziram em uma API simples chamada FAT. O FAT, ele recebe dois parâmetros. O parâmetro número 1 é o URL, que destina que você vai fazer as operações, e o parâmetro número 2 é um objeto com as opções de operação que você quer fazer. Neste caso aqui, então, a gente vai copiar a URL da API. Tá aqui. Eu quero fazer um cadastro. Então, eu vou fazer um post aqui, ó. Vou acessar o post aqui e ele me fala aqui, ó, a requisição eu tenho que enviar /API/users. Então vamos lá fazer isso. /API/users. Ótimo, mas isso aqui não é suficiente. O segundo parâmetro agora é a gente informar o objeto, que eu vou passar dois índices aqui, tá? O índice número 1 é o método. Então, qual tipo de método que a minha API vai estar correspondendo? No caso aqui é o post. Eu estou enviando informação. O método número 2 é o body, ou seja, o corpo da minha requisição. Eu não posso simplesmente colocar a variável dados aqui, porque ele vai enviar dessa forma aqui para a gente. Ó. Ele vai enviar isso aqui, ó, object. Mais um aqui, object. Isso, basicamente, ele vai ler o tipo de dado e transformar em string, object, object. E não é isso que o nosso servidor está esperando. Para isso, a gente precisa converter essa transição do dado front-end para o back-end em uma string. E lá dentro, o meu back-end, no caso aqui, a fetch, no caso, essa API fake, né, ela já está tratando essa informação de retransformar aquela string no objeto. Tá? Então, a gente não tem que se preocupar com isso. A responsabilidade do back-end. Ele que se foda com isso aí. Então, a gente precisa converter esse objeto numa string. Então, JSON.string ify, ok? Lembrando do ify aqui, não esquece desse i aqui. E aí a gente passa as informações aqui para dentro. Tá bom? Muito bem, só isso aqui ele já faz a requisição. Mas até aí, bom, aqui já funciona, tá? Se você soltar isso aqui, ele funciona. Porém, você precisa informar o usuário se deu certo ou não deu certo. É sua responsabilidade como desenvolvedor front-end informar para o usuário todas as interações que acontecem na página. Se ele clicar no botão cadastrar, ele tem que ter uma resposta de erro ou de sucesso ou de qualquer coisa. Então, para isso, você vai utilizar agora o seguinte. Como o JavaScript ele é assíncrono, a gente precisa tratar essa requisição. E para isso a gente utiliza outra tecnologia dentro do JavaScript, ou melhor, um conceito dentro do JavaScript chamado promise. A ideia de promise assusta um pouco no termo de promessa, que vai prometer alguma coisa. Bom, a gente entendeu lá que a função número 1, função número 2 e função número 3 podem executar de ordens paralelas e a resposta é meio que uma corrida de cavalos.
Então, para isso, essa ideia de promise é a gente mapear que quando essa requisição acontecer, que não necessariamente é do jeito que a gente quer, ela tem um tempo de resposta, e a gente não sabe esse tempo de resposta, que quando ela voltar, a gente pega essas informações e faça alguma coisa. Para isso, a gente vai encadear aqui uma função que faz parte do fetch, tá? Eu poderia passar aqui na frente, mas eu vou dar um enter aqui para ficar menos verboso e mais legível para vocês. Então, then, onde ele recebe uma função aqui, um parâmetro chamado response, ok? Vou executar aqui a função, ó, function. E ele recebe aqui um response. Esse response, ele retorna um gigantesco objeto para a gente com várias opções. Então eu vou dar um console aqui, vou informar aqui, ó, Kevin, teste, vou cadastrar. Ó, ele jogou aqui para a gente aqui um objeto response, e olha só, ele tem vários parâmetros. Você tem o body, que é o corpo, você tem o clone, onde esse clone aqui é para um outro vídeo, quase ninguém sabe disso daqui. Você tem os headers dessa requisição, toda requisição tem um cabeçalho, né, que é a formatação da requisição. Esses parâmetros que a gente está passando aqui, método e body e tal, isso são o cabeçalho da requisição. A gente tem aqui, ó, são dois itens mais importantes aqui, tá? Você tem esse método JSON e esse método OK. Se a sua requisição for feita com sucesso, tá? E como é que você sabe que ela foi feita com sucesso? Você monitora pelo status code da requisição. Por exemplo, o status aqui deu 201. Então, 201, ele fala aqui que vai me responder 201, tá? Você pode pesquisar por status code. Aqui tem uma lista gigantesca de status code. Cada status code corresponde a alguma coisa. E assim, a lista é muito grande. Então, por exemplo, 201 é created. Então, foi criado com sucesso essa requisição. Isso é o back-end que trabalha esses dados, tá? Alguns são default, por exemplo, o 404, provavelmente você errou a URL de destino. Erro 500, se deu algum erro no servidor, ou algum processamento no back-end, não deu muito certo, tá? É um erro meio que aleatório, é muito difícil de identificar. E você tem vários erros, 301, 300 e por aí vai. Então, você monitora pelo status code, tá? Para ficar mais fácil, né, o fetch ele criou essa variável OK aqui, onde ela vai retornar true ou false. Se você quiser verificar se a sua requisição deu certo, basta você fazer um if, se deu true, então deu certo, se não, você tem que tratar o erro, tá? E informar o usuário esse erro. Sempre lembra de informar o usuário todas as interações que você faz. Então vamos lá. Aqui no caso eu não estou mapeando erros nenhum, porque eu sei que isso tudo aqui vai dar muito certo, porque é uma requisição muito simples, é uma requisição pequena, eu não tenho que tratar muita coisa aqui. Em um formulário maior, ou talvez em uma requisição que eu tenho que enviar e receber dados, é de extrema importância tratar erros. Não é o caso que eu vou fazer aqui agora, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que mapear quando a requisição acontece com sucesso, tá? Você tem que transformar o dado em JSON, a resposta em JSON. Mas verifique também se o back-end está retornando o JSON. Então, ó, a resposta aqui, ele tem que me retornar um objeto, ó, com ID, com a data de criação e tudo mais. Então, no caso aqui dessa API fake, ele me retorna um objeto. Então, vamos mapear esse objeto lá dentro. A gente vai retornar aqui, ó, return response.json. E o JSON, ele é uma função, tá? E aí você fala, Kevin, mas ele vai retornar aonde? Como é que eu vou tratar esse dado? Meu Deus, pá, aqui que tem a magia do promise. Você pode encadear um outro D na sequência e ele vai pegar a resposta do JSON e mandar para cá. Então você retorna outra função com outro response, só que agora com a informação tratada chamada JSON, ok? Então vamos lá. Vou dar um console log aqui, ó, response. Vou enviar novamente os dados. Cadastrar, e aí ele me retorna um objeto de sucesso com o ID referente ao cadastro e também com a data de cadastro. Então assim eu sei que a minha resposta foi dada com sucesso. Aqui dentro desse encadeamento aqui agora, eu nem preciso verificar nada, basta eu agora informar para o usuário através de uma mensagem ou qualquer coisa do tipo. Por exemplo, posso acionar um alert aqui, ó, OK, cadastro com sucesso. Vou cadastrar, olha lá, cadastro com sucesso. Via tudo em branco, ele aceita tudo em branco, cadastrou. O certo era você monitorar isso aqui também. Bom, este aqui é um exemplo talvez um pouco mais complexo, é a parte do post. Lembrando que tem dois links aí, um é o template cru e o outro já é o código já feito, onde você pode fazer um compare entre os dois, mas não deixe de acompanhar e exercitar na aula. Vamos para o exemplo número 2. Precisamos carregar uma lista de usuário. Então,
Agora aqui tem um exercício um pouquinho mais trabalhoso. Eu preciso informar aqui um HTML default, tá? Esse HTML eu já monitorei, ó. Só vou colocar aqui para vocês verem como é que funciona. Então, você vai carregar uma li, que vai ter uma classe chamada item, e aqui você vai ter uma imagem, tá? Eu vou carregar aqui uma imagem via placeholder. Isso aqui, ele gera uma imagem fake para mim, tá? Olha lá, carregou uma imagem simples. E aí você vai carregar um span com um texto aqui, que no caso seria o nome do bastardo. Por exemplo, fulano. Tá aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma lista, tá? Então se espelhe nisso daqui para criar a lista de verdade. Eu vou apagar aqui, porque eu vou limpar isso aqui depois. E vamos lá. Primeiro passo. Vamos trabalhar com eventos, vamos monitorar HTML. A gente tem que resgatar os valores. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero aqui é o botão, tá? Vamos ler o HTML de novo. Então eu tenho um botão chamado btn, com ndbtn, e tem uma lista chamada list, ok? Vamos capturar esses dois caras aí. Primeiro é o btn, então document.carrySelector btn. Depois eu vou resgatar aqui também a parte da lista. Então list document.carrySelector list. Agora eu preciso mapear o evento. O único evento que a gente tem aqui é de eu clicar no botão e ele trazer os dados. Então eu vou acessar o btn.add event listener, o evento de clique, né? Quando eu clicar no botão, vou executar uma função aqui. Não preciso resgatar a variável event, porque eu não tenho que prevenir nenhum evento. O botão ele só vai clicar e pronto. E agora eu preciso ir lá no meu back-end trazer essas informações. Então eu vou de novo acessar a documentação do fetch, ó, fetch. E aqui eu informo a URL. Vamos ver qual que é essa URL aqui, ó. Tem aqui, ó, list user, tá? Eu tenho que passar a URL aqui. Então eu vou informá-la. E aí eu tenho que ver quais são os parâmetros que ele pede aqui, ó. Ó, barra API, barra users, e tem essa string aqui. Então eu vou copiar tudo. Normalmente o back-end já te mapeia isso daqui, tá? Se ele não te mapear, você fala que ele é um péssimo back-end. Eu não preciso, necessariamente, quando eu estou querendo somente buscar informações, passar o segundo parâmetro, onde eu tenho que formar método, corpo, etc. e tal. Se é só buscar, é só informar o URL e já pode entrar no cadeamento de then. Então, a gente tem aqui, então, uma função com uma resposta, certo? Eu vou colocar aqui, console log, response, e vamos testar. Vou clicar aqui em load, esqueci de abrir o console aqui, ó, e ele retorna um objeto. Tenho tudo de novo lá, beleza. Ele me retorna aqui, ó, mais um objeto, então eu tenho que transformar isso aqui em JSON, tá? Que eu estou tratando os dados em JSON. Então, de novo, eu dou um return aqui, ó, response.json, passo para o próximo encadeamento aqui do then, e eu tenho outra resposta. Ok. E aqui dentro agora a gente tem as informações. Vou dar um console log aqui, ó, response, limpei, cliquei, e não foi. Bom, quando acontece isso, a gente tem que voltar aos passos anteriores e ir mapeando os erros, tá? Então, se esse then aqui não chegou, é porque parou aqui em algum problema. Então, vamos identificar aqui antes. Eu vou dar de novo um console log no response aqui para ler os erros. O JSON está aqui. Olha só, o nosso status do OK aqui está como false. E aí o status code, lembra que eu falei que a gente tem que ler o status code? Está como 404. Se está como 404, provavelmente eu estou errando na URL, porque muito difícil, a API vai estar errada. Então a gente pode ler aqui, ó. Tá aqui o problema, eu passei 2 barras, então é só passar uma, tá bom? Então é sempre assim, monitorando os erros, devagar, com calma, sem pressa. Agora vamos testar de novo. Ó, e aqui ele carregou já os dados pra gente, ó. Então a gente tem aqui, ó, dentro do objeto, a gente tem um objeto data, onde ele carrega um array com novos usuários, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, response.data, ou do inglês, né, data. E ele traz aqui para mim 3 usuários. Maravilha. Como é um array, eu preciso navegar dentro desses dados
para que eu possa fazer o loop e inserir um a um os objetos dentro do meu HTML. Então vamos lá, response.data, ele me retorna um array. Então eu vou acessar via forIt, tá? Que é uma função do JavaScript. Eu vou executar outra função aqui dentro, né? Ele trabalha muito com funções. E aí eu tenho aqui o meu user. A partir daqui, ele faz um loop em cada usuário e me retorna um usuário específico. Posso dar um console log aqui dentro da tag user. Vou limpar aqui, ó, clicar em user de novo. E agora eu tenho os objetos isolados de cada usuário, né? Posso tirar aqui o console também do primeiro den, que é o return response JSON. E aqui eu tenho meus objetos, ó. Então eu tenho os parâmetros first name, id, last name e avatar. O que a gente quer aqui é o first name e o avatar. Então vamos lá. Eu vou criar aqui então uma outra variável chamada item, ok? Essa variável ela vai receber aqui uma string, tá? Ela vai receber uma lista. Na verdade, eu vou criar um elemento, desculpa. Document.createElement. Estou trabalhando com JavaScript puro aqui, estou esquecendo. Então eu vou criar uma tag chamada li, tá? Então recebe item ali. Esse item vai receber um valor inner HTML. Agora sim eu vou passar uma string. E dentro desse li aqui, eu vou informar quais são os itens que eu vou passar lá dentro. Então eu vou ter dois itens, tá? É uma imagem que recebe um valor, ok? E um span que recebe aqui um outro valor, tá? Agora é o seguinte, como eu estou informando strings, eu preciso concatenar isso daqui e informar as informações ali dentro. Então, por exemplo, eu preciso passar dinamicamente que a variável avatar recebeu uma URL aqui da Amazon com essa imagem falsa, né? Digamos assim. Então, para isso, eu vou abrir de novo as duas strings que eu comecei. Vou informar aqui o sinal de mais. Opa, abri errado. São essas daqui. Vou informar o sinal de mais. E aqui dentro eu passo essa variável. User.avatar, por exemplo. Maravilha. Isso também vale aqui para o span. Então, no meio do span aqui, eu passo as strings que eu comecei. Dois maisinhos. User.firstName. Parece complexo. Mas se você já trabalhou com JavaScript, isso aqui não é complexo. Ó. Se eu reduzir aqui, está muito simples. Eu só concatenei. Depois de concatenado, a gente precisa informar isso aqui dentro da minha lista, tá? Então a gente já tem um list aqui. Eu vou dar um append children, ok? Então eu vou informar o item aqui. E aí, toda vez que ele acessar o meu loop, ele vai fazendo um por um e vai adicionando cada usuário. Por que eu dei um append children aqui, tá? Simplesmente porque ele aceita apenas Node. Por isso que eu fiz um document.createElement. Se eu informasse tudo em string aqui, ele inseria as strings lá. E está escrito mesmo explícito, li, não sei o que e tal. E não é isso que a gente quer. Vamos testar então. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou clicar aqui em Load. E olha só, ele carregou as informações. Mas Kevin, ele carregou as informações não do jeito que você tinha me mostrado. Sim, porque simplesmente aqui no meu item, eu esqueci de adicionar uma class chamada... deixa eu ver aqui no CSS, que agora eu que esqueci mesmo o nome da class. Chamada item, que aí ele formata isso aqui bonitinho. Como é que a gente faz para adicionar? Vou acessar minha variável item aqui e só dar um class list add item. Pronto. Vou enviar. Pronto. Agora ele traz as informações no servidor e empilha para a gente certinho. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Todo o material está disponível. Fico à disposição para as dúvidas e nos vemos numa próxima aula. Até mais.